Você já imaginou como era o mundo antes do dilúvio? Um mundo cheio de mistérios, de seres que não existem mais, de pessoas que viviam muito mais do que nós, de gigantes que caminhavam pela terra e de uma época que intriga muitas pessoas. Estamos falando da era pré-diluviana, o período que a Bíblia descreve nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Segundo a Bíblia, na era pré-diluviana, a humanidade alcançou grandes feitos, mas também se corrompeu pelo pecado. Mas como era o cotidiano das pessoas naquela época? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do dilúvio? É isso que vamos explorar neste vídeo. A primeira família pré-diluviana foi a família de Adão e Eva, que foram expulsos do Jardim do Éden. Eles tiveram vários filhos e filhas, mas o primeiro foi Caim, que também foi o primeiro assassino do mundo pré-diluviano. Ele matou seu irmão Abel com inveja e crueldade. Depois de seu pecado terrível, Caim recebeu uma marca de Deus e fundou uma cidade na terra de Nod. Ele chamou essa cidade de Enoque, em homenagem ao seu primeiro filho. Essa cidade pré-diluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Embora algumas teorias extrabíblicas possam sugerir o contrário, a Escritura deixa claro que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso implica que, embora o homem possa experimentar uma espécie de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, conforme defendido por algumas teorias científicas de acordo com a Bíblia. Os relatos bíblicos sobre o período pré-diluviano ilustram isso claramente. Por exemplo, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, era suficientemente avançado para construir uma cidade. Seus descendentes foram responsáveis por grandes invenções. A sociedade pré-diluviana aprendeu a habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. No tempo de Noé, a Bíblia mostra que o homem já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca conforme as instruções divinas. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre como foi esse período, fica claro que no mundo pré-diluviano houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. Uma pergunta muito frequente sobre o período pré-diluviano diz respeito à duração desse período. A verdade é que a Bíblia não explica quanto tempo durou esse período, mas muitos estudiosos acreditam que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio pode ter sido bem maior do que o restante de toda a história bíblica. O único registro que fornece algum dado cronológico sobre esse período é aquele presente na lista genealógica de Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável poder estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito. As genealogias bíblicas estão mais interessadas no estabelecimento de linhagens do que na definição de dados cronológicos. Com base nessa lista, pelo menos os estudiosos conseguem observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem antes diluviano provavelmente tinha a ver com a longevidade das pessoas naquele tempo. Havia apenas um idioma e Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos. Isso certamente teve um papel fundamental para o crescimento tecnológico daquele período e também para a transmissão da informação. Existem outras interpretações a respeito da longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é aquela que faz uma leitura natural do texto bíblico que registra que aquelas pessoas realmente viveram centenas de anos. Mas se tem algo que marcou o período antediluviano, com certeza foi o pecado. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo pré-diluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas. Além disso, ele também foi um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade, conforme lemos em Gênesis capítulo 4, entre os versículos 18 e 24. Caim, após ter matado Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia ainda menciona que no período pré-diluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens.
Alguns intérpretes defendem que isso significou uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que mais se adequa ao texto bíblico é aquela que diz que essa mistura se tratou na verdade da degeneração humana promovida pelo relacionamento de pessoas piedosas com pessoas ímpias. Rapidamente, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso quer dizer que, naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Dessa mistura, inclusive, surgiram os Nefilins, que eram os homens valentes e de grande fama na antiguidade. No período pré-diluviano também viveram pessoas que realmente eram comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que acabou sendo transladado para não ver a morte. Por último, foi naquele período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas a Bíblia registra que nos anos finais do período pré-diluviano, Noé foi a exceção de uma pessoa que continuou temente ao Senhor. O texto bíblico diz que a família de Noé foi a única poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada daquela civilização. Foi assim que o período chegou ao fim com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada e a maldade estava num nível tão elevado que o escritor bíblico registra o descontentamento divino com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da história pré-diluviana da seguinte forma: pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve de alerta para nós. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da presente era, o estilo de vida pré-diluviano vai se repetir. Cada um viverá segundo sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos, se banqueteando, festejando e se relacionando. Mas todos estarão ocupados demais para atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como ocorreu com a geração pré-diluviana, as pessoas só cairão na real quando o juízo de Deus for derramado sem oportunidade de alguém voltar atrás. Inclusive, Jesus ilustrou esse momento dizendo que assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos dias finais, os homens impenitentes também serão levados deste mundo pelo juízo de Deus. Agora escreva nos comentários o que você pensa sobre como era o mundo pré-diluviano. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!